Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, meus amigos de caminhada, aprendizes do Evangelho, fortalecidos na nossa fé. Que Deus Pai Todo-Poderoso sempre nos ilumine. No mês de maio, dedicamos a todas as mães, e como já estamos na última semana de maio, como é bom relembrar o amor que alguns filhos sentem por as suas mães. E 2 ouvintes me mandaram frases para as mães, conforme havia pedido nesse mês de maio. De Edilimar Quinepel, para a mãe desencarnada Lourdes Quinepel do Carmo. Obrigada, mãe querida, por receber a mim e aos meus irmãos em seu útero muita luz. De Luciene Felipe, para sua mãe. Minha mãe, minha rainha, será eterna em meu coração. Sei que nos reencontraremos um dia. E é verdade, não é mesmo? Um dia haveremos de encontrar todos os entes queridos que fizeram um significado em nossa vida. E assim, Deus Pai, na sua promessa, que a vida continua, não acaba com a morte. O corpo se desfaz, o corpo fica na terra, mas todo o sentimento que temos dentro do nosso coração, da nossa mente, seguirá com o nosso espírito. Por isso, não temas, você não está sozinho. A energia de todos os seus entes queridos vibra em plenitude no mundo espiritual. E assim chegando até nós através de um sonho, através de uma intuição, através de uma sensação de paz. Creia, acredite, a vida continua. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro de Divaldo Franco, Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 11, Convite à Definição. Ei agora vós que dizeis, amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 13. O desânimo exuda tóxico, deprimente e destruidor. A indiferença é o anestésico da desdita. A dúvida pode ser comparada à fumaça que perturba a visão. A incerteza produz distonia perniciosa à paz. A suspeita dilata a insegurança, estabelecendo contágio perigoso e molesto. No entanto, o convite do Evangelho à definição é claro. Ei agora, proclama Tiago. Não somente hoje, mas seguramente agora. Agora é um instante azado da definição de propósitos. O convite para a resolução libertadora das paixões ultrajantes e insancha que merece reflexão. Sem dúvida, todavia, é também diretriz irreversível a ser seguida. Por toda parte pululam aflições e desaires, multiplicando-se complexas as desditas, mas a edificação moral nas linhas austeras do cristianismo, que jaz à margem
tem regime de urgência é inadiável. Define-te cristão e, se possível, espírita, atestando através dos atos salutares? Decidido a superação das imperfeições e resolvido a sublimação, começa agora a programática renovadora partindo dos pequenos compromissos negativos a que te vinculas, de modo a prosseguires seguro pela senda feliz, a do dever reto, nobremente exercido, a única que produz alegria e paz reais. Definição é atitude de maturidade espiritual. Realiza agora. Podemos ver, através desta leitura, que quantas vezes nós dissemos, agora não dá. Hoje não posso. Tinha que ser terça-feira? Por que não botou numa quarta, numa quinta? Final de semana não dá. Final de semana é dia de passear, é dia de estar com a família. E assim a gente vai adiando a nossa tarefa espiritual. Nós vamos adiando o nosso trabalho com os nossos outros irmãos, pois nunca é o agora. Nunca pode ser agora. E quando será? Quando estivermos no nosso leito, pronto para fazer nosso desligamento espiritual e partir para outra jornada? Aí o nosso irmão que nos recebe lá em cima, o nosso mentor, vai nos olhar e falar: e agora? Não deu tempo. Você não fez o que você falou que ia fazer. E agora, meu irmão? E agora? Volta e começa tudo de novo. Se tivermos a chance, pois sabemos que o momento é de regeneração. E a regeneração começa agora, com o nosso trabalho, com os nossos pensamentos, com os nossos estudos, com as vezes que praticamos a bondade a serviço do bem maior, com as vezes que repartimos o pouco que temos com aquele irmão mais infeliz, com as vezes em que demos um abraço, um olhar, uma palavra amiga para aquele irmão que tanto estava em desespero, e que paramos um pouquinho no nosso turbilhão de coisas que fazemos todas as horas e minutos para o ouvir e dar um pouquinho de amor para esse irmão. E agora, será que você pode fazer e começar o bem que você programou em fazer agora? E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui, você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio, tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui,
foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali tá algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha, são essas placas aqui, tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento que foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui pro asilo. Muito obrigado. Agradeço este momento com vocês aqui, diariamente, todos juntos, nesta energia de amor e paz para o nosso planeta. Lembre-se, você pode convidar alguém para este momento aqui na evocação da Ave Maria e assim aumentaremos a nossa corrente do bem. Atenção! Anote na sua agenda, nossa festa junina já tem data, dia 14 de junho. Contamos com a sua presença, com a sua alegria, venha a caráter, coloque sua blusa xadrez e com certeza vai ser um arraiá maravilhoso. Teremos música ao vivo de sanfona e triângulo, uma dupla sertaneja. Vamos dançar muito. E conto com a colaboração de vocês se puderem trazer um prato de doce para ajudar a casa a arrecadação, ok? Lembrando que a nossa entrada para a festa junina é no valor de R$30, que está incluso o almoço. Agradeço as palestras que já estão marcadas. Atenção, anote na agenda também. A palestra iniciará em junho, quartas-feiras, de 4h30 da tarde às 5h30 da tarde. Contamos com a sua presença. Para ser o palestrante, nós teremos os nossos amigos do Geide e de outras casas também estão convidados para que assim possam trazer o conhecimento e unirmos nós, trabalhadores de outras casas, aqui na Paulo de Tarso. Juntos haveremos de divulgar e auxiliar um maior número de pessoas. Por isso, amigos trabalhadores, amigos palestrantes que são de outras casas aqui da ilha também são convidados aqui para a nossa palestra. Venha e agende conosco a sua presença. Agradecemos se puder no dia da palestra, assim como nas atividades da casa, trazer 1 quilo de alimento não perecível, onde muito nos ajuda. Os nossos trabalhos continuam. O estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, toda quarta-feira, de 3 às 4. E depois do estudo do Evangelho, será a nossa palestra. Não é maravilhoso? Já ficamos na casa para assistir à palestra. O Reiki continua de 2h30 às 4h30. A reunião com a nossa psicóloga Seira, acolhimento ao luto, toda quinta-feira, de 1h30 às 2h30. O Reiki também é às quintas-feiras. Agradecemos as doações para o bazar. E a campanha da cadeira do papai continua. A meta é chegar à nossa casa mais 15 cadeiras e, com certeza, trazer mais conforto para as nossas vovós. Antes de terminar o nosso noticiário, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos queridos colaboradores que
levam donativos lá na 13 de maio e que deixam sempre brinquedos, livros, fraldas, leite em pó, prendas para o bazar. Os nossos colaboradores, o nosso muito obrigado para Luzia Zareba, Albertina Zareba, Eda Egipto, Iara, Neuza Cabral, Luci França, André e Felipe, Cristiane dos Santos Gomes, Cláudia de Jesus Silva Barros dos Santos, Neuza Cabral, Luiz Américo de Souza e tantos outros que não deixaram os seus nomes, mas que fazem a diferença, assim como todos vocês ouvintes que ajudam a nossa casa. O nosso muito obrigada. E agora chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de maio desta semana são Alberto José Faulaber, Jaqueline Freitas, Fátima Ali, parabéns! Você também é aniversariante de maio e eu não falei seu nome? Receba nosso abraço, o nosso carinho, que Deus Pai Todo-Poderoso lhe dê muita saúde, chame seus amigos, não deixe de comemorar. Agora que falamos sobre o alimento do coração, vamos aos alimentos não perecíveis, que tanto ajudam na alimentação aqui das nossas vovós. Como? Vamos então à nossa lista, anote aí. Arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena ou mucilon. Óleo, biscoitos como creme cracker também são bem-vindos e sucos diversos. Para nossa limpeza, anote, por favor, os materiais que tanto nós necessitamos para deixar a nossa casa bem limpinha e cheirosa. Cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico. Agradecemos se também puder doar sacos de lixos de 200 litros ou 100 litros. Você não pode trazer esses itens até a casa, mas gostaria de contribuir e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho? Fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência e conta. Do Banco do Brasil. Agência 001, dígito 9. Nas outras gravações estava saindo sem esse dígito 9. Peço desculpas desde agora. Então vamos repetir? Agência do Banco do Brasil 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, CNPJ 34 022 756 000153. Gostaria de anotar a nossa conta do Santander? Fique à vontade. Agência 4271, conta corrente 13004 1940. O nosso Pix do Santander é celular 21 99 83 69 710. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical ou uma roda de leitura, elas vão adorar. O nosso horário para essas atividades é de 3 às 5 da tarde. Você pode agendar conosco caso deseje fazer um momento festivo. Anote o nosso contato
2462-5176, aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. O nosso endereço é Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Lá estará a Simone da 13 de Maio, que terá muito gosto em recebê-lo. Gostaria de anotar o telefone? Então anote, por favor. 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar a sua visita para sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail para o nome para a prece? Anote o nosso novo e-mail. Esse e-mail é para o nome da prece, é para você deixar uma palavra de apoio, um recadinho para a gente. Você pode também usá-lo, ok? Vamos anotar? Nome para a prece @gmail.com. Gostaria de entrar no nosso Instagram e ver todas as fotos do nosso chá, do nosso almoço? Então, entre. Anote o endereço do Instagram, @ACE Paulo de Tarso. Você gostaria de ouvir novamente um programa e que não pôde ouvir? Então acesse nosso canal no YouTube. Escreva na barra de pesquisa Assistência _ aquela linhazinha abaixo, né? Espírita _ Paulo. Vou te pedir um favor. Quando você entrar lá na nossa página do YouTube, no nosso canal, aperte lá o legalzinho, o like, e ative apertando o sininho. Quando você aperta aquele sininho, todas as vezes que colocamos uma programação nova, você vai receber uma notificação. Não é legal? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares, em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita.
através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água, derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura,
nesse consolo, nessa aceitação. Vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E vamos terminá-lo no seu item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. A mensagem de Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos que sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, os fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra. Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem com conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Olha só, nós até agora estamos sempre nos referindo ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, sempre focado nos bens materiais, usando o ouro como metáfora para isso, o brilho das coisas, né? Mas essa última mensagem, ele vem falar de uma outra riqueza, de que muitos de nós são dotados, que é a inteligência e a possibilidade de nascer num meio onde possa estudar, aprender muito, para poder extravasar toda a sua inteligência. E com que finalidade Deus dá a esse recurso, essa riqueza? É para que eles espalhem isso, usem isso para ajudar aqueles que não estão favorecidos, assim como dá riqueza pecuniária para aqueles ajudarem aos que não têm muitas possibilidades, aos pobres, aos desvalidos. Então, aquele que é muito inteligente, tem muito conhecimento, ele tem que usar isso para ajudar os que não têm. Mas, ao contrário, muitos se prevalecem disso para explorar os que não têm. Então, ele faz essa comparação aqui com o jardineiro que recebe a enxada para capinar e arrumar o jardim e usa a enxada para agredir o patrão. Assim é o homem inteligente que usa a sua inteligência para duvidar de Deus, para usar os seus conhecimentos para justificar que não existe Deus, que não existe providência divina. Ou seja, pregando para aqueles mais simples o materialismo,
fazendo com que muitos sejam até levados a se desiludir da vida, como estudamos aqui no outro capítulo, são levados às vezes ao suicídio por causa dessa descrença. Então, é muito importante nós nos atentarmos a isso que está nos dizendo esse nosso irmão. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura 21. Por quê? Hilário Silva. Enquanto o ônibus deslizava de Nova York para Miami, Adolfo Hunt, proprietário de extensos pomares na Flórida, dizia para o companheiro de poltrona: imagine você, Fred, que andam veiculando por aí supostos recados do espírito de meu pai, falando em virtude e regeneração. Aperfeiçoamento é negócio de tempo. Hoje em dia, qualquer menino sabe o que vem a ser evolução. Ora, se ninguém pode trair a obra gradativa do progresso, para que essa máquina aparatosa de espíritos e médios, fenômeno e mensagens que o Espiritismo pretende acionar no mundo em nome de Deus e de imaginários mensageiros divinos? Pode você dizer-me o que Deus tem lá com isso? Ou ainda, que tem conosco os chamados amigos espirituais? O interlocutor, encorajado pela atenção de outros ouvintes, gargalhava irônico e chancelava. Eu também creio assim. Estamos com Deus ou com a evolução. Mediunidade é balela. Nem Deus e nem espíritos interferirão com as leis da vida. A conversa alongou-se nesse tom quando Adolfo, chegado ao ponto de destino, veio a saber por um amigo que a sua maior estância havia sido varrida por violento furacão. De pronto, valeu-se do automóvel e tocou para o sítio indicado e, ó desolação! Centenas de árvores frutíferas, notadamente as laranjeiras de classe, jaziam mutiladas ou retorcidas, exigindo cuidados imediatos. Terrivelmente surpreendido, ele, que acima de tudo amava o enorme pomar, convocou os filhos ausentes e os empregados de sua organização a trabalho reparador. E durante 4 dias compridos, nos quais ele próprio não descansou, a enorme chácara recebeu socorro e restauração. Na quinta noite, após o desastre, quando pôde enfim entregar-se ao repouso, sonhou com o pai, a dizer-lhe com benevolente sorriso: meu filho, se você, meus netos e os nossos cooperadores de serviço, imperfeitos como ainda são, se empenharam com tanto carinho pela salvação de um laranjal, por que negar a Deus, nosso Pai de infinito amor, e aos bons espíritos, nossos irmãos maiores, o direito de se interessarem pela melhoria da humanidade? Adolfo Hunt retomou o corpo físico e prosseguiu escutando a voz paterna a se lhe entranhar na acústica da alma. Por quê? Por quê, meu filho? Agosto de 65. E continuemos com o nosso programa.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Eunice Basílio da Silva, Wanda Lobato Esteves, Sebastião Lobato Esteves, Josimari Lobato Esteves, Ana Luísa Barcelos, Nina Barcelos, Maria da Paz Fontoura Bittencourt, Janete Rianelli Limonge, Sônia Mesquita Ferreira, Simone Ferreira da Costa, Sandra Maria de Oliveira, Silvio André de Oliveira, Jane Cília Domingues Peroni e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ana Paula de Souza, Fátima Mota, Bete Vargas, Antônio César Roger de Matos, Cecília Mota, Carmen Mota de Camargo, Carmen Céia Mota de Camargo, Carminha Mota de Camargo Neta, Ício de Camargo, Arthur Vargas, Adélia de Souza, Milza Rianelli Limonge, João Alves Limonge, Ronaldo Gomes, João Simões da Costa, Isabel Alves da Costa e Marcos Alves da Costa. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência e a incultura. Não. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade, que nos conduz à fonte sublime da paz. Salientava a sobriedade, que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Minha irmã, meu irmão, se procuras assim o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos edificante. Vale-te da lição de Jesus, à maneira do lavrador vigilante, que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou à maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escuros desejos, buscando na proteção do céu favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios verbalísticos, nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência
nos conflitos e trocas da palavra, em que apenas efetuam a malversação das riquezas do espírito. Meus companheiros de todas as tardes, se a doutrina do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Recebamos o dom das horas como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Contentemo-nos, pois, em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos a favor dos que nos cercam, e descerraremos o novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna alegria espiritual. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.